Meu nome é Vitor César, mais conhecido na comunidade técnica aí como Vitor Meriatti, né? Tá ali o meu Twitter e também o meu blog, né? Onde eu faço as contribuições técnicas. Eu trabalho na BR Soluções. Hoje eu estou trabalhando com Cloud Computing e mobilidade. Esses são os meus focos, inclusive das minhas contribuições. Eu também sou MSP, Microsoft Student Partner, né? Tenho aqui alguns MSPs aqui, amigos meus aqui, né? Então, a gente tem uns 4 aqui, né, prestigiando e participando do evento, bastante bacana. E hoje eu vou estar falando para vocês aqui sobre Azure Mobile Services, adicionando serviços para as suas aplicações mobile. Qual vai ser a nossa agenda hoje? Basicamente, a ideia dessa apresentação aqui é falar qual o porquê do MAMS, né? Quando vocês virem esse acrônimo aqui, essa sigla, é Microsoft Azure Mobile Services, ok? Então, assim, para não ficar aquele nomezão grandão e a gente perder espaço no template, né? Então a gente acaba reduzindo. Então, basicamente, eu vou falar aqui sobre o porquê, qual a necessidade da gente ter esse tipo de serviço, da gente precisar desse back-end escalável e na nuvem, qual é essa arquitetura, a arquitetura do Microsoft Azure Mobile Services, e depois disso a gente já vai para as demos, né? Como é um negócio bastante dinâmico, a ideia aqui é a gente conseguir e visualizar todas essas features e todos esses recursos diretamente no portal através dos exemplos que eu fiz aqui hoje. Então vamos começar lá. Qual o porquê do Microsoft Azure Mobile Services? A primeira coisa que a gente nota olhando para essa questão da necessidade é em relação aos dispositivos, né? Por que os dispositivos? Em 2003, a gente teve o primeiro boom dos dispositivos chamados dispositivos conectados, ou seja, aqueles dispositivos que trafegam e consomem dados, né? Que estão ali na internet e tal. Então, em 2003, a gente teve esse primeiro boom. Só que é uma coisa interessante que já em 2010, ou seja, 7 anos, a gente alcançou um número expressivo. Já em 2010, a gente tem um número bastante expressivo, que é justamente o quê? O número de dispositivos conectados na internet, consumindo e trafegando dados, passou do número de pessoas no planeta. E aí a gente consegue olhar para o futuro e a gente vê as estimativas, isso aqui é um dado da Cisco, que já em 2015 nós vamos ter exatamente o dobro de dispositivos conectados na internet, trafegando dados, consumindo serviços. Gente, já estou falando isso aqui do ano que vem, ou seja, a gente já está batendo esse número. E a gente olha um pouquinho mais para o futuro, a gente consegue ver alguns dados que são extremamente importantes para nós, que somos programadores, desenvolvedores de aplicações mobile e também do pessoal que cuida dessa infraestrutura necessária para esses serviços. Já em 2020, em poucos anos, nós vamos ter cerca de 50 bilhões de dispositivos trafegando dados e consumindo serviços. Isso é um número extremamente importante para a gente olhar. Se a gente for parar para pensar, além dos dispositivos, a gente tem algumas questões que a gente vem tratando, como por exemplo a internet das coisas, né? Hoje a gente tem praticamente tudo conectado na internet. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que eu achei interessante, assento de privada conectado na internet. Ele vai lá, pesquisa o clima, aí ele vai e aquece o assento ali para o seu conforto e tal, se for o caso de necessidade, né? Então olha só, cada dia que passa, a gente tem cada vez mais e mais dispositivos que estão consumindo dados e consumindo serviços. E isso aqui, ele vai começar a levar a gente a pensar em algumas coisas. Por exemplo, se a gente fizer uma pesquisazinha básica aqui, quem usa o Windows Phone? O Windows Mobile, né? Quem aqui usa iOS? Pode levantar sem medo, você não vai ter combustão espontânea aqui não, beleza? E Android? Levanta a mão que eu vi. Aí, agora sim. Então, isso começa a fazer a gente pensar em algumas coisas. Que esse grande número de dispositivos que nós temos hoje, ele também aponta para um grande número de
plataformas. E quando a gente fala de vários dispositivos, de várias plataformas, a gente começa a falar também de múltiplas linguagens. E a gente que é desenvolvedor, o pessoal que é de tecnologia, já sabe que quando a gente fala em desenvolver para múltiplas plataformas, muitas vezes isso gera alguma dificuldade, né? Porque a gente está falando ali, eu tenho que trabalhar às vezes com C#, às vezes com NJS, às vezes eu tenho que trabalhar com iOS, com Android, blá, 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 blá. Fora essas questões, a gente tem um outro ponto que é interessante, que a gente chama de experiência continuada. E o que é essa tal de experiência continuada? Hoje o cara que está lá com sua aplicação, a sua app, ele está trabalhando lá no seu Surface, no Windows 8, e ele está achando muito bacana aquela coisa tal. Ele instala a app também no Android, e ele quer ter aquela mesma sensação de que aquela aplicação é uma só, entendeu? É como se o device para ele não importasse. Ele abre ali e ele quer ter essa mesma continuidade. E isso gera para a gente a ideia de quê? De que é necessário haver um back-end, né? É necessário haver algo que proporcione nós termos múltiplas plataformas consumindo este mesmo serviço de uma maneira simples, escalável, dinâmica e fácil para quem? Para quem vai desenvolver. E é nessa brincadeira que entra o Azure Mobile Services. O Azure Mobile Services ele vem justamente para proporcionar para a gente esse back-end. Tanto é que como é que entra esse papel do Azure Mobile Services hoje? Como é que a Microsoft vê ou enxerga o Azure Mobile Services? Ele está tratando hoje o Mobile Services como essa camadinha aqui. Para quem já está habituado ao conceito de Cloud Computing, né, sabe que a gente tem aquelas siglinhas mágicas, né? A infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, né? Ao longo do tempo, a gente vem vendo outras siglazinhas entrando, né? Já vi hoje, semana passada, eu vi aí Disaster Recovery como serviço. Então vai entrando um monte de coisa nessa brincadeira. E a Microsoft ela começou a tratar o Azure Mobile Services como sendo aquele carinha lá, o BaaS, né? O Back-end as a Services. Ou seja, eu consegui proporcionar back-end como serviço. Se a gente levar isso para um plano de abstração maior, o Mobile Services ele também vai ser, ele está dentro desse plataforma como serviço. Por quê? Porque eu preciso, apesar de eu já ter um back-end pronto, eu preciso criar as minhas aplicações para consumir os meus serviços, né? E basicamente criar os meus serviços também. E o que o Mobile Services ele vem trazer para a gente? Ele vem com essa ideia de trazer um back-end para todos os dispositivos. A ideia é ser exatamente interoperável, né? Então não importa qual é o tipo de device, qual é o tipo de dispositivo, de plataforma, ele vem para oferecer um back-end que vai ser suportado em todos esses nichos de mercado. E aí a gente vê dentro do próprio portal, depois a gente dá uma olhada nisso, back-ends para o Windows Store, no caso, né? O Windows Phone, e aí o Windows Store C#, o WinJS, VB, iPhone, iOS, Android, Cordova, Xamarin, para quem estiver trabalhando aí com aplicações para diversos dispositivos. Você tem capacidades de armazenamento de dados, então você consegue lá mesmo, dentro do Microsoft Azure, trabalhar com o SQL Database, né, o antigo SQL Azure, você consegue trabalhar com o ATS, o Azure Table Services. Agora, recentemente, foi adicionado o MongoLab, né, que você tem o MongoDB lá na nuvem no Microsoft Azure, você já consegue fazer essa integração e trabalhar e guardar, utilizar, salvar os seus dados lá também, né? Você tem a questão de autenticar os seus usuários, então assim, ninguém hoje que está trabalhando vai pegar e vai fazer a sua tabelinha de login, botar usuário, senha, aquela coisa na mão, né? Hoje a gente trabalha e as aplicações mobile, elas têm essa dinâmica de utilizar a autenticação baseada na própria rede social, né? Porque já é uma coisa de praxe, já é comum, traz agilidade tanto para quem está desenvolvendo quanto para o usuário que tem a sua aplicação lá, né? Ele quer ter esse tipo de coisa até depois para poder integrar a sua aplicação. E a questão dos push notifications, né? Das notificações, onde a gente consegue
engajar mais o nosso usuário dentro da nossa app, onde a gente pode enviar notícias, notificações para os nossos usuários, seja de sair uma nova versão, atualize sua app, ou como, por exemplo, no exemplo que eu vou mostrar para vocês, são 2 joguinhos, que quando o cara conseguir, sei lá, bater o score do cara que é o primeiro, ele manda uma notificação e fala assim, ó, fulano, alguém bateu o seu score, você não está a fim de tirar um racha lá e tirar essa história limpa? Não, não é bem assim não, mas tudo bem. Então vamos lá. Sobre a arquitetura do Microsoft Mobile Services. Começa tudo, né, basicamente pelo SDK, né? Então você tem os SDKs, quem estiver trabalhando com PhoneGap, Sentia e por aí vai, HTML, ele pode baixar esse SDK para trabalhar. O SDK nada mais é do que uma forma de encapsular as chamadas REST, né? Porque no fundo tudo ali é REST, né? Tá indo tudo REST para o Microsoft Azure. Então o SDK, no final das contas, é só para encapsular as chamadas REST para executar os serviços. E aí ele bate lá na ponta do Microsoft Azure no back-end, que pode ser ou Node.js ou pode ser Web API, ok? Lá dentro do Microsoft Azure, o nosso serviço ele vai oferecer as opções de storage, como eu falei, de User Authentication, Push Notification, ou ainda algumas outras questões de serviços que não estão aqui, mas eu vou mostrar na prática para vocês. Beleza, galera? Então, basicamente, essa é a arquitetura do Microsoft Azure Mobile Service. Vou dar uma corridinha aqui para a gente ir para os exemplos. Uma coisa bastante importante antes da gente ir para os exemplos, que eu vou mostrar isso na prática, é o tipo de back-end. Quando o Mobile Service ele foi lançado, o back-end inicial era o Node.js, ok? Por diversos motivos, a Microsoft viu que era bom começar também a fazer um back-end em C#, e no caso, utilizando o ASP.NET Web API, não é? No início, a minha visão, assim, a minha visão pessoal, era que a Microsoft estava partindo por esse caminho justamente, às vezes, pela dificuldade que os desenvolvedores tinham de trabalhar com JavaScript do lado do servidor, né? Então, assim, no meu ponto de vista, era mais ou menos por isso. Mas, se a gente prosseguir aqui, no final das contas, a gente acaba vendo que a plataforma de Web API, né, esse back-end Web API, ele oferece um suporte muito maior no sentido de até mesmo de testar, de desenvolver para quem está trabalhando com Microsoft Azure Mobile Service. Porque, por exemplo, nas aplicações Node.js, a gente não consegue testar localmente, né? O nosso serviço ele está publicado lá, né? O que ele faz quando você cria um serviço? Ele cria um website, ok? Porque é um serviço, ele cria esse website que vai ser o nosso serviço, que vai hospedar o nosso serviço, e no caso do Node.js, a gente não consegue executar esse cara localmente. Já com o Web API, a gente vai ver que a gente consegue executar localmente, consegue fazer os testes localmente, ou seja, apontar para um banco de testes local, fazer toda a brincadeira e quando tudo tiver testado bacaninha, eu só faço o meu deploy. Sem falar da familiaridade que a gente já tem de trabalhar com C#, ok? Então, baseado nesse esquema que eu já falei para vocês dos 2 backends, a gente tinha um primeiro modelo de dados onde a gente só conseguia fazer e gravar e trabalhar com os nossos dados já no SQL Database. Agora a gente já tem um novo modelo que proporciona para a gente trabalhar com os nossos dados com outras fontes, né? Então eu posso trabalhar, como eu já falei, com MongoDB e afim, e até mesmo customizado. Como a gente já está um pouquinho corrido, eu vou acabar dando uma pulada. Essa parte aqui é mais para a gente entender como é que funciona esse mecanismo. E as questões de notificação, que basicamente você tem uma aplicação, quando você starta a sua aplicação, ela cria ali um canal que vai fazer a comunicação com o servidor. Quando esse canal está aberto, a aplicação ela começa a ficar pesquisando e puxando se existem notificações, e quando um servidor manda a notificação, a sua aplicação vai e exibe essa notificação para o usuário. Basicamente isso. Eu vou acabar pulando isso aqui para a gente partir direto para a parte prática. E nas questões de notification, foi o que eu falei no início da palestra,
Na semana passada eu estava pesquisando, já tinha feito o PPT, e aí eu fui dar uma renovada, e aí eu descobri que existem notificações também para o Kindle, né? Quer dizer, até essa semana eu nem sabia que conseguia se fazer apps para Kindle, né? Já descobri que além da gente conseguir fazer apps para Kindle, a gente consegue utilizar o Notification Hub do Microsoft Azure para mandar essas notificações para aplicações no Kindle. E fora as apps normais que a gente já tem de acesso. Então vamos aqui para a nossa parte, para a nossa brincadeira mesmo. Bacana. Então olha só, primeira coisa que eu quero que vocês olhem aqui, eu estou acessando o portal do Azure, né? Do Microsoft Azure, e estou aqui na partezinha dos serviços móveis, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui para vocês é mostrar esse exemplozinho aqui. O que esse exemplo faz? Eu vou rodar ele para vocês e depois eu explico exatamente como é que foi, mostro o código e a gente vai para o portal. O que essa aplicaçãozinha está fazendo? Ela é uma aplicaçãozinha que está em HTML, ok? Usando o in.js. E olha lá, né? Tudo assíncrono. Agora ele exibiu aqui que já existe um score, ou seja, alguém já jogou esse joguinho e ele conseguiu fazer 13 pontos, né? Depois eu explico para vocês a matemática apurada aí, a heurística apurada para conseguir fazer esses 13 pontos aí. Mas enfim, esse é um jogo bastante complexo, eu creio que muita gente goste de jogar aqui, né? Ele tem uma certa dificuldade, mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para superar essa jogada. Então olha lá, eu tenho um jogador e ele vai brincar. Eu vou ganhar aqui com a bolinha aqui, que quando esse meu jogador ele faz a jogada, percebam aqui que ele diz para mim que o meu jogador ganhou e ele mostra uma notificação dizendo, ó, este jogo tem um novo campeão, Meriat, que foi o nome que eu informei lá, ok? Conseguiu fazer 336 pontos, que está uma revanche, né? Então ele já te chama para a briga lá, quem foi o carinha que fez os outros primeiros pontos, né? Então, basicamente, essa daqui é a ideia de uma aplicação mobile, né? Ela está utilizando exatamente aquela parte que eu falei para vocês, do push notification e dos dados. Esse back-end que eu estou utilizando para essa aplicação é justamente esse aqui, ó. Quando a gente dá uma olhadinha, a gente vê aqui no nosso dashboard, a gente vê algumas abas. A gente vê a parte de data, ou seja, onde eu faço o armazenamento de dados. Esse cara aqui, ele está utilizando o back-end Node.js. Então ele mostra aqui os meus dados, onde eu consigo, através dessa aba, observar a minha tabela, ou seja, eu criei uma tabela chamada aqui HighScore, e dentro dessa tabela eu consigo aqui navegar nas informações. Então eu tenho dois caras gravados. O primeiro, o Azure, que já tinha, e o Meriat, que fez 336 pontos aqui. E olha só que bacana. Aqui, para eu conseguir enviar essa notificação de push, como é que eu faço isso do lado do servidor, utilizando o back-end Node.js? Dentro da minha parte de dados, eu consigo aqui nessa abazinha de script interagir com as minhas operações, ok? Todo mundo consegue ver aqui? Então, eu tenho aqui, para cada uma das minhas operações básicas no meu banco de dados, eu consigo interagir com o meu script. Se eu colocar aqui o script de delete, ele mostra aqui simplesmente o quê? A minha requisição sendo executada, ou seja, executando o delete. Mas olha lá que legal, a gente tem um ID, a gente tem um usuário, a gente tem um request. O que é isso aqui efetivamente? Quando a gente cria a notificação de push, quando a gente cria aquele canal e ele vai executar essa operação, quando chega nesse exato momento, o meu servidor ele sabe identificar qual foi o dispositivo único que enviou aquela notificação, ele sabe exatamente quais são os dados e ele consegue depois retornar para esse mesmo dispositivo a notícia que ele quer entregar, né? E isso é que é bastante bacana. Então aqui no meu arquivo de insert, o que eu fiz? Eu tenho aqui um script que ele faz um select na minha base, ok? E aí ele pega simplesmente o maior score, né? Que é aquele lá 336 do Meriat.
Aí ele pega e fala, ó, o maior score aqui, ele é maior do que esse novo que chegou? Se for maior do que o novo que chegou, ele entende que você bateu o recorde e vai enviar uma notificação para o dispositivo que enviou a notícia. E aí essa notificação, ela chega como? Através desse cabeçalho que eu monto, onde eu posso interagir com as minhas informações, ok? Então eu boto o item username e o item score que está vindo aqui do meu método, ok? O item, né? Que é o dado que veio qual? Do meu dispositivo específico. Então o mecanismo, a arquitetura de envio de notificação, ela permite que você consiga manter esse canal único com um dispositivo, ok? E aí a gente pode fazer um teste bacana. A minha aplicação aqui ainda está rodando. Eu tenho aqui um outro testezinho que nada mais é do que uma página HTML, ok? Não tem nada demais, se vocês olharem aqui é uma página HTML normal, né? Lembra que eu falei que o SDK ele está aberto, né? Então eu tenho aqui um SDK para HTML apontando para o meu serviço, que eu simplesmente preciso passar a URL do meu serviço, que é a URL do meu Azure Web Sites, ok? Onde está hospedado o serviço, e a minha chave de identificação, a minha chave secreta. Quando eu faço essa brincadeira, eu posso simplesmente aqui vir executar o meu código. Estão olhando aqui, vou postar um novo score, ok? E eu vou botar aqui um play. O score dele, o outro score tinha sido 3 mesmo, vou botar 400 que é maior. E um símbolo aqui, quem ganhou foi o xizinho dessa vez. E eu vou enviar. Olha lá que bacana. Vocês percebem que o meu dispositivo ele continua executando. Quem fez a inserção é como se um outro dispositivo tivesse feito, jogado ali, e ele jogou, e o cara que jogou foi o Bill fez 400 pontos, e quando o Bill faz 400 pontos, a minha appzinha que está lá, ela vai receber a notificação falando, olha, o Bill fez 400 pontos, você não quer uma revanche? Ele recebe essa notificação. Ou seja, todos os dispositivos que estiverem registrados naquele canal vão receber as notificações, e assim você consegue interagir de maneira muito simples, programando muito pouca linha de código, com milhares de dispositivos. Então você fez a sua app hoje está sendo usada por 50 milhões de pessoas, beleza, o Microsoft Azure é capaz de mandar essas 50 milhões de notificações para os seus usuários. E aí você tem um canal aberto com eles, ok? Isso aqui é bem bacana. As notificações usam o SignalR por trás, não? Não, nesse caso aqui não. Mas o que acontece? A gente tem, inclusive já tem um plugin para SignalR por causa do back-end do Web API. Então, no back-end Web API, porque esse aqui eu estou falando de Node.js, ok? No back-end Web API você consegue fazer com SignalR, né? Então, assim, né, muito mais rápido, né? Enfim, mas o bacana do Web API, que inclusive eu vou mostrar agora, é que ele proporciona para a gente uma gama muito maior, uma flexibilidade muito maior na hora de desenvolver o nosso próprio serviço mobile. Porque aqui, tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer via o portal, né? O Node.js, porque o meu back-end ele está lá no Node.js, né? Ele não é aberto para mim. Eu até consigo acessar o meu back-end através do projeto Kudu. Se der tempo eu vou mostrar para vocês o que é, basicamente. Mas eu não consigo alterar ele internamente como eu consigo fazer com o Web API, ok? Outra coisa interessante aqui, como é que eu fiz para enviar esse push? A única coisa que eu preciso fazer é associar a minha aplicação com o meu serviço. E eu faço isso através das minhas credenciais. Então aqui eu tenho uma credencial do meu aplicativo, ok? Que eu obtenho através da minha própria aplicação, do meu serviço, quando eu crio ele. Eu vou tentar, se houver tempo, eu tento criar um serviçozinho do zero, né? A gente ainda tem meia hora. Dando tempo, eu tento criar um aplicativozinho do zero e a gente faz isso para ver como é um negócio bem bacaninha.
Então aqui a minha aplicação ela já está rodando, já está funcional, meu joguinho tic-tac-toc aqui, com o back-end Node.js. Agora vamos dar uma olhada aqui como é que funciona as questões no back-end Web API. E aí eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas, como também a questão da autenticação, né? O Web API é basicamente o Web API, então ele não vai ter nada de diferente. A única coisa que a gente vai ter aqui é que ele não vai herdar da API controller normal, né? Ele usa a controller do Mobile Services, né? Que tem alguns tratamentos por detrás. Fora isso, você vai estar usando basicamente o mesmo mecanismo do Web API. Então, para quem já estiver familiarizado, não vai ter grandes diferenças, ou seja, não vai ter aquela curva de aprendizagem para trabalhar com esse tipo de back-end. E eu tenho um servicinho aqui, que é esse jogo da força service, jogo da forca, né? Que o que ele faz? Ele é um outro joguinho que eu fiz. Esse joguinho aqui, ele tá no caso é um Universal App, né? Eu vou usar o do Windows mesmo, Windows Store, que é mais fácil de visualizar, inclusive. Um outro joguinho que está utilizando o meu serviço, que é um serviço Web API. Né? Basicamente ele gera uma palavra randômica, né? Que eu tenho que acertar e eu tenho um número de chances para acertar. No caso eu só coloquei 3 palavras para eu saber quais são e não ter erro, né? Beleza. Quando eu faço quando eu faço essa minha jogada e eu ganho, o que ele está fazendo por detrás? Ele vai lá no meu serviço Web API e vai gravar que eu ganhei, que eu fiz no caso, uma nova pessoa ganhou, e ele grava esse score, que também é um número randômico qualquer, né? Se a gente olhar lá no nosso serviço, agora já o serviço aqui, a gente já vai ver algumas diferenças de cara, como por exemplo, a gente já não tem aquela aba data, ok? Porque aqui agora, o meu banco de dados já não é mais linkado automaticamente ao Azure Database, como é o caso do back-end Node.js. Nesse caso aqui, eu tenho a capacidade de escolher qual é o back-end que eu quero trabalhar. Então, assim, você quer trabalhar com o Microsoft, o Database? Beleza, o SQL Database? Tranquilo, então. Ah, você quer trabalhar com Azure Table Storage? Beleza, então. NoSQL, MongoDB? Beleza, então. Ok? Você tem essa capacidade. Então, o back-end Web API, ele começa a trazer esse poder novo para o desenvolvedor de serviços mobile. E aí, o que é bacana? Agora, como eu não tenho mais essa aba, eu seleciono onde eu quero, no caso, salvar os meus dados. No caso aqui, por questões de exemplo, né, eu acabei fazendo no SQL Database mesmo. Então, se eu pegar aqui o meu endereço, ele é um Web API, eu consigo buscar os meus dados normalmente. Já está até aqui o URL. Olha lá, vejam que ele está trazendo para mim aqui, olha lá, naquele padrão, já está em JSON, está retornando JSON já o Web API. Ok, galera? Isso daqui já está, isso é padrão para todo mundo, né? Então, ele já traz essas informações para mim. Mas olha que é bacana, eu vou pegar um outro browser aqui, essa URL aqui está aberta? Não. Por default, o que ele faz? Ele fala o seguinte, toda vez que você gravar um dado e for necessário uma requisição, ou que você for postar um dado, fazer o delete de um dado, por padrão ele fala, ó, qualquer um que tiver a chave de acesso desse serviço pode executar qualquer tipo de chamada, ok? Então, se eu pegar aqui um browser, o IE, e executar essa minha app, esse meu serviço, ele vai pedir autenticação. Então, é qualquer um, eu posso colocar qualquer usuário aqui, desde que ele tenha a chave de autenticação. Que chave é essa? Venho aqui no meu serviço, ele exibe a minha chave de aplicação, mando dar um copy aqui, jogo no meu carinha, dou um OK, e aí ele vai baixar. O IE não exibe, né? Que coisa, enfim. O que acontece aqui que é bacana? Vocês perceberam que ele só precisa de uma chave aqui, né?
Uma coisa que eu posso fazer é, pelo próprio portal, quando eu estou fazendo um serviço que é do back-end Node.js, eu venho pelo próprio portal, dentro dos meus dados, e eu posso simplesmente falar o seguinte, olha só, tá vendo esse meu joguinho aqui? Todo mundo viu que ele está salvando normal, né? Eu quero vir aqui na minha aba de permissões e eu vou falar aqui, para inserir qualquer dado, somente um usuário que esteja autenticado. Ou seja, não basta só passar a chave do meu serviço. Eu preciso também estar autenticado. Então, eu vou salvar aqui. Ele vai salvar. Ele está salvando. E eu vou novamente executar o meu servicinho, que é o tic-tac aqui. Ele vai executar, vai estar carregando os meus scores, eu vou botar um nome aqui, em homenagem ao review. E eu vou executar aqui o meu joguinho. Ele trouxe todos os meus 3, ok? Alguém ganhou. Ele disse que esse cara ganhou. Agora vamos dar uma olhada aqui. Eu tinha que ter implementado aqui uma maneira dele exibir que o cara não está autenticado, né? Na verdade, eu acabei esquecendo de fazer isso, mas enfim. Se a gente olhar aqui dentro do nosso browser, se eu der um refresh, a aplicação reconhece que ele ganhou, ele exibe para a gente que ele ganhou, ele faz a mesma requisição, mas ele não grava aqui. Por quê? Porque o meu insert agora está protegido para que só possa aceitar que um dado seja inserido se esse usuário tiver autenticado. Essa proteção aqui, apareceu o coleguinha sorridente. Essa proteção aqui, como é que eu faço ela no caso do Web API? Eu tenho que programar ela na minha camada, ou seja, no meu serviço, ok? Agora, antes disso, vamos fazer um teste aqui. Olhando aqui a nossa aplicação, olha só que bacana. Se você executar o seu serviço, ele vai mostrar para você algumas opções. Ele mostra a carinha aqui bonitinha. E aí ele vai te dar um modelo de como você executar as suas chamadas ao seu serviço. No caso aqui, é o serviço Web API, ok, galera? Então eu posso simplesmente fazer um post de uma nova pontuação. Olha lá. Try. Ele já monta aqui o meu cabeçalho, tudo bonitinho. Ele já tem a chave da aplicação. Então eu posso simplesmente aqui colocar um ID, um player, um score e vou mandar fazer uma inserção de dados. Ele aqui exibe para mim aqui um 201, fala que aquele objeto foi criado, ok? Foi inserido com sucesso e agora a gente vai validar para saber se esse cara é verdade ou não. Se a gente vir aqui procurar, a gente não vai achar o eu, a gente vai achar o eu. Por que a gente vai achar o eu? Desculpa. É simplesmente porque esse cara ainda não está protegido, ok? Eu não disse nada, então qualquer um que tenha a chave secreta, né, a chave do meu serviço, ele pode executar as minhas chamadas. Então eu fui lá, através de um browser, fiz o meu post, eu tenho a chave, tá lá no cabeçalho tudo configurado, ok? Da minha chamada REST, ele fala, beleza, vai lá e salva o dado. Só que eu não quero isso, eu quero proteger o meu serviço, eu quero dizer que somente quem for autenticado é que pode fazer essa brincadeira aqui. Então eu vou pegar o meu serviço, Web API, né? E eu vou adicionar o meu controller, tá todo mundo enxergando bacana? Eu vou adicionar o meu controller, esse carinha aqui, ok? Esse carinha aqui é o que vai falar o seguinte, toda vez que alguém fizer alguma solicitação para esse controller, ou seja, qualquer vez que houver uma requisição, que seja um post, um delete, papapá, eu quero que esse cara, ele seja protegido e só alguém que esteja autenticado que vai conseguir fazer essa chamada. E sabe o que é o mais bacana? Que nesse carinha aqui ninguém viu o notification, ouviu? Como é que eu faço esse notification aqui? Então vamos lá no post, no meu post, eu quero fazer o seguinte, eu quero dizer que
Vou descomentar esse códigozinho. Eu quero dizer, ó, tá vendo que eu estou montando aquele mesmo esquema, né? Eu quero dizer que no meu post, ele vai fazer primeiro um get nos meus dados e ele vai fazer aquela mesma lógica. Se tiver um score maior e tal, faz a comparação. Se o score que chegou agora, ele é maior do que o máximo que já havia, ele pega e fala o seguinte, então tem um novo vencedor e manda a notificação. Só que isso aqui eu já estou adicionando direto na minha controle, ok? Da minha controller e no meu método que eu quero trabalhar. Eu posso simplesmente vir aqui executar esse cara local. É o mesmo serviço, ou seja, se você estiver desenvolvendo a sua app, você pode de maneira muito simples somente chegar aqui, a minha própria app onde eu tenho aqui dentro a minha chamada ao serviço, e eu já coloco aqui na minha diretiva o seguinte, ó, se eu estiver debugando, eu quero que ele vá para esse carinha aqui, esse localhost, que é onde está o quê? Onde está executando o meu Web API, o meu serviço mobile local. Então eu consigo simplesmente falar, ó, se eu estiver debugando, eu quero simplesmente que esse cara aponte para cá. Se eu estiver no modo release, ok? Eu quero que ele aponte para o meu serviço lá na nuvem. Então, de maneira simples, eu posso pegar a minha aplicação e testar ela localmente. Algo que, ano passado, quando a gente estava em preview, no caso, o serviço do Azure Mobile Service, mas ano passado o default era o Node.js, você não tinha essa possibilidade, você tinha que fazer lá. Então, qual era a prática? O pessoal criava um serviço teste, né, para poder fazer as alterações, consumia, tá bacana, faça essas alterações no outro serviço, o produção, e aí quando você clica lá em salvar, amigão, a Node.js, né, você clicou em salvar, já está valendo. Aqui não, aqui a gente está trabalhando com Web API, então eu tenho esse tipo de facilidade, não é? Então, beleza, eu executei aqui o meu serviço local, se eu vim aqui executar a minha pontuação aqui, ele vai fazer o get, né? Se eu tiver dados aqui, beleza, eu tenho um dado aqui que eu já havia testado, então eu estou executando o meu serviço local, achei, gostei da brincadeira, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, é isso mesmo, então eu vou fazer o publish disso para a nuvem. Como esse cara já está associado, depois a gente faz uma do zero aqui, como ele já está associado, eu posso, lembrem-se, esse serviço aqui, ele é hospedado no Azure Web Sites. Então, para quem estava aqui na palestra do Evi Lázaro, já viu como é que funciona o esquema. Estou usando aqui o Web Deploy, é a mesma coisa. Eu posso simplesmente vir startar o preview aqui, ver o que tem de diferente nesse meu serviço. Se eu não quisesse, eu já estou muito confiante que a parada é legal mesmo, né não? Porque eu sou muito bom programador e não vai dar erro, né? Eu vou lá e dou o publish, né? Que tô muito negro, então, enfim. Aí, beleza. Eu dou o publish lá. Quando eu terminar de fazer esse publish, ele vai abrir o meu website, né, do meu serviço, já atualizado. Ele vai mostrar aqui no meu Visual Studio, ó, amigão, tá tudo bonitinho. Que não é esse. Ele mostra ali que foi publicado com sucesso, ok? A URL, já abre no seu browser padrão lá a sua URL, ok? E agora, nesse momento, ele está falando para mim o quê? Que se o meu deploy foi correto, né? Agora começa a hora de uma olhada aí, né? Se o meu deploy foi correto, na hora que eu fizer esse post aqui, da mesma maneira que a gente fez, ele não pode dar certo. Por quê? Porque o meu cara não vai estar autenticado. Agora vamos fazer a prova. Onde está o serviço? Olha lá, dando mais uma olhada no nosso serviço, dashboard, executar a minha aplicação. Vou fazer o post por aqui mesmo. Ele está executando, ele chegou até aqui por quê? Porque eu já informei para o browser, ele gravou isso, a minha chave de autenticação, né? Então, ele sabe que eu tenho a chave, vou mandar do jeito que está aqui. Meu score é o 903. E eu vou mandar agora. Aí o que ele pede? Ele pede uma autenticação. A partir desse momento eu fiz o deploy, ele já não vai mais aceitar que eu faça essa inserção. Vamos tirar a prova? A minha aplicação, o nosso joguinho,
vai rodar de novo. Já tá debugando? Tá brincadeira? Tá debugando? E agora eu tenho que acertar a palavra. Opa! Alguém chuta aí? Alguém chuta a próxima letra aí? Ganhou. Um pouquinho. Ah, tá. Olha que legal. Deu um erro, explosion. Olha lá. Qual foi o erro? Não existe autorização. Você tentou salvar, mas você não está autorizado, ok? Você precisa estar autorizado. E como é que eu vou fazer essa autorização então? Né? O que eu preciso fazer? Vou executar minha aplicação. Vou mostrar o código para vocês, uma coisa bem simples. Antes de eu jogar o meu joguinho, que eu sei que quando eu ganhar ele vai fazer isso, eu vou simplesmente me autenticar. Eu clico aqui, nada disso aqui eu tenho que desenvolver, eu simplesmente chamo a classe e a própria aplicação ela já trata de abrir o pop-up, tudo bonitinho. Ele já tem aqui os meus dados, ok? E eu simplesmente vou me logar. Ele fala para mim que eu já fui autorizado, beleza? E agora, se eu jogar de novo, você viu que o randômico aqui é muito bom, caiu na mesma palavra. Se eu jogar a mesma palavra, agora ele não vai dar erro. Vou até esperar mais uns segundinhos que eu estou vendo que vocês estão querendo ver se vai dar erro, né? Não vai dar erro, entendeu? Por que que não vai dar erro? Porque a partir desse momento, o meu carinha ele foi autorizado. E aí como é que eu vejo isso? Eu posso simplesmente, a aplicação continua rodando, eu posso simplesmente aqui executar o meu serviço, né? A gente tem aqui 1, 2, 3... 4, confere. Vou executar de novo e ele tem que trazer... Ah, lógico, agora eu preciso estar autenticado. Enfim, é mais fácil vir por aqui. Como? E agora, Gisé, né? Agora eu vou vir aqui porque eu queria mostrar para vocês isso aqui. Onde é que está esse meu banco de dados? Onde é que eu estou gravando essas informações? Eu estou usando o meu banco de dados do próprio Microsoft Azure, ou Azure Database, ok? Então eu vou pegar aqui o meu banco de dados. Lembram que eu falei para vocês, enquanto ele carrega aqui, que existem outros aspectos dos quais eu ainda não abordei, né? Como questões de serviço. Por exemplo, vou mostrar para vocês algo bacana, que é justamente a parte de você trabalhar com jobs, né? De você fazer scripts agendados sendo executados por agendamento no Microsoft Azure Mobile Service, interagindo com a sua aplicação. E aí você pode usar eles tanto para mandar notificações, ou seja, cada dia 1º do mês eu quero mandar uma notificação para o meu usuário dizendo sei lá o quê, enfim. Ou então você pode fazer uma aplicação que todo dia ela vai e pesquisa no banco de dados para ver quem está fazendo aniversário e manda uma notificação específica para aquele cara falando, ó, parabéns, você que usa minha app, hoje é seu aniversário, né? Bacana, né? Enfim, algo assim. Ele executou meu banco aqui. Aqui no caso eu estou utilizando a Entity Framework, ok pessoal? Aquela minha aplicaçãozinha é Entity Framework, nada fora do padrão. Ele está conectando aqui, demora mais um pouquinho. Enquanto isso eu vou voltar para os meus serviços e vou mostrar para vocês essa feature aqui. Inclusive, nesses minutos finais, eu vou até precisar da ajuda de vossas senhorias para a gente terminar essa demo aqui. Ele está conectando. Ok, vamos partir logo para essa parte aqui que é mais interessante. Por exemplo, como é que eu faço esses scripts agendados aqui? Como é que eu consigo brincar? Como é que eu consigo interagir com a minha aplicação? Olha bacana, o que eu vou fazer basicamente aqui agora? Eu vou pegar e vou criar um job, né, que ele vai ser executado a determinado período e naquele período eu quero que ele pesquise na API do Twitter todas as hashtags do Azure Summit Brasil, ok? E ele vai lá, vai pesquisar as mais recentes, vai gravar no meu banco de dados. Então, para isso aqui utilizando o back-end Node.js.
Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova tabela. Olha lá que bacana. Lembra que eu mostrei para vocês aquele esquema, né, que ele grava direto no SQL Database, utilizando isso para o back-end Node.js. Né? Se estiver causando um pouco de, como é que eu falo, confusão, essas mudanças dos back-ends, depois no final eu vou estar botando toda essa apresentação, o PPT, as referências, o código, e faço um resuminho bacana para vocês, para quem ainda não tiver familiarizado, conseguir prosseguir nessa brincadeira. Então, nesse back-end aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro uma tabela que eu vou chamar de updates. E aqui, olha só, é aquele esquema, eu já posso aqui definir quais são as minhas permissões de inserção. Se é, como eu falei, por default, qualquer um que tenha a minha chave de aplicação, ou se é somente um usuário autorizado, ou outros tipos. Nesse caso aqui eu vou deixar default mesmo, né? Vou executar, ele já está provisionando. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar novas colunas. Percebam aqui que eu não estou interagindo com o meu banco de dados ainda, eu estou fazendo tudo via portal. Ele está mapeando isso para o meu banco de dados lá no Azure Database. Porém, da mesma maneira como eu acessei o meu banco de dados aqui, vocês podem fazer a mesma coisa, porque no caso esse serviço, quando eu crio ele, eu tenho a opção de definir qual é o banco de dados onde eu vou armazenar as informações. E aí você tem a opção de depois ir lá e acessar esse banco e fazer todas essas brincadeiras na mão, ao invés de vir pelo portal. Então, no caso, o que eu faço? Eu simplesmente criei, estou vindo aqui pelo portal, né, e vou adicionar as colunas. Ele traz as colunas padrão, eu vou adicionar uma nova coluna, a primeira vai ser o Twitter ID, a segunda vai ser text. Galera, quem tiver Twitter aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse push, vou buscar essas últimas hashtags do Azure Summit BR. Então, assim, quem tiver Twitter aí, já twitta aí Azure Summit BR, qualquer coisa, só para o seu nome aparecer, ok? Tem que ser a hashtag Azure Summit BR, ok? Azure Summit BR, né? Porque eu vou baixar e depois eu vou rodar via HTML uma paginazinha web que vai fazer a requisição disso, web mesmo, ok? Usando REST, né? Ele vai fazer essa requisição e depois eu faço um sorteiozinho e passo um brinde bacana aí para o vencedor, ok? Text. Olha lá, olha lá. Vou criar uma nova coluna, autor. Isso aqui é fornecido por padrão da API do Twitter. Executo aqui. Agora eu já tenho uma tabela que pode receber os meus dados do Twitter. O que eu preciso fazer agora? Eu já tenho essa tabelinha. Aqui na minha opção, eu crio um novo job. Esse job aqui eu vou chamar de, vai ser o meu método, a minha função. E aí eu posso falar que eu quero que esse cara execute a cada 1 minuto, a dias, meses, enfim, dependendo do script que você fazer. É só interessante você lembrar que aqui você tem total liberdade para interagir com a sua aplicação. Dentro do Node.js, vocês viram lá naquele script de inserção que manda o push, que eu consegui fazer TSQL lá dentro, né? Não sei se vocês conseguiram perceber, senão eu volto lá e mostro para vocês. Mas eu consigo fazer o TSQL, vou chamar o meu amigo Jucinei para ir vindo aqui, me dar um helps. Lá dentro eu consigo fazer, aqui na frente é que eu falo no caso, ok? Né, povos, né, gentes. Eu consigo fazer TSQL, então eu consigo pesquisar os meus dados, consigo pegar as minhas informações para interagir e depois consumir os meus dados. Como eu não sou bobo nem nada, eu também quero participar da brincadeira. Então, vou pedir pro meu brother aqui tirar uma foto minha, botar o Azure Summit BR. Se não aparecer, eu vou saber que você digitou errado a hashtag, hein? Para me boicotar, né? Beleza, então. E aí postar lá no Twitter também para ele buscar.
Então aqui no caso eu vou botar aqui, sei lá, 60 minutos, tanto faz. Por quê? Porque nesse caso eu não vou deixar agendado 60 minutos para a gente esperar essa execução. Eu tenho como pegar e testar esse meu... Aí você pode ir no Twitter aí, no meu mesmo e mandar, beleza? Sem nenhuma mensagem jocosa eu peço, por favor, a Vossa Senhoria. Enfim, olha lá, ele está executando aqui o meu job, eu entro nele e aqui ele me mostra algumas configurações, como por exemplo, a última vez que ele foi executado, qual é a próxima vez que esse carinha vai ser executado, as opções de envio e o meu script, que é como eu vou interagir com a minha aplicação. Aqui eu já tenho um script, eu já tenho esse script pronto, eu tenho certeza que vocês não iam querer esperar eu fazer tudo isso na mão, então eu vou dar uma copiada aqui. Oh my. Jucinei, você já enviou, Jucinei? Porque eu vou executar o script aqui, se eu não aparecer eu vou ficar nervoso com vossa pessoa. Muito. Olha lá. E olha que bacana aqui, se vocês perceberem um negócio, vocês estão olhando aqui para essas chavezinhas aqui? De onde é que ele está buscando isso? Ele busca essas informações do próprio serviço, né? Então lá na aba de configurações, eu tenho um app settings, ok? Onde eu posso criar uma cadeia de chave e valor. E aí dentro das minhas aplicações, já mandou, né? Muitas graças. Dentro da minha aplicação, eu consigo fazer o quê? Eu consigo pegar todos esses valores para executar nos meus scripts. Então, assim, é lógico que o Microsoft Azure Mobile Services ele cresceu muito no último ano. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é só dar um review, uma passada em tudo, para abrir um pouco a mente de vocês nas possibilidades que a gente tem para esse serviço. E aí são infindas. Né? Mas o próprio serviço ele possibilita a gente a trabalhar com essas questões. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um save, eu nem precisava salvar, eu já podia executar logo, mas percebam aqui que no meu serviço eu tenho alguns logs, ok? Opa! Pô, ficou muito bom, né? Estou com medo, enfim. Estou sentindo um medo aqui, mas tudo bem. Olha lá, console.erro. Esse cara aqui é uma opção que você tem de enviar, como no caso a gente estava trabalhando com back-end Node.js que a gente não consegue testar localmente, então antigamente a gente fazia muitas questões como utilizar logs. Se lembra quando você estava fazendo alguma coisa em JavaScript e você fica botando um monte de alert? Pois é, então, esse aqui é o alert para você testar algumas coisas no seu serviço mobile. Enfim, agora a gente já tem outras opções, como testar localmente com o Web API, mas mesmo assim você ainda consegue... estou ficando com mais medo ainda agora, né? Você consegue executar esses scripts e ter eles nos logs. Então eu vou rodar esse carinha aqui e vamos me dizer o que ele vai falar. Cara, estou pensando seriamente em deferir o final dessa demo. Por que vocês fazem isso com o apresentador? Por que vocês fazem isso? Olha lá. Ele vai mostrar aqui para mim que esse cara foi executado, né? Opa! Opa, olha só. Volto aqui. Vou dar uma olhada primeiro no meu log. O que o meu log me fala? Ele fala que houveram 15 novos resultados que ele buscou, ok? Esses resultados ele busca e gravou na minha tabela. Volto lá para a minha tabela de data, vou pegar aqui os meus updates e aqui ele buscou, olha lá, que bacana. Ele busca aqui quem foi o autor, né? Os autores e aqui qual foi o texto que eles fizeram, né? Lógico que não vou ter o link aqui, enfim. Mas eu vou executar aqui a minha aplicaçãozinha que eu falei para vocês. É esse carinha aqui. Olha lá, eu tenho o meu Get Twitters, né? Vou entrar aqui no meu Get Twitters e ele buscou aqui, né? Lógico que eu estou ordenando por último, os meus carinhas. Vocês pensaram que eu ia mostrar as fotos aqui, né? Na aplicação, alguma coisa, né? Fizeram uma montagem bizarra comigo aí, né? Eu tenho certeza disso. Enfim, o que tem aqui?
As serviços móveis, o que eu teria a temer aqui? Azure Summit. Olha que bacana. É isso aí, galera. Gostei aí, realmente, entendeu? Tem que dar o braço a torcer ao boss, né? Ele tem razão, enfim. Né? O chefe sempre tem razão. Aprendam isso e suas vidas, né? Como é que eu vou falar? De enterprise serão felizes. Amém. Olha lá, galera, que bacana. Agora eu vou pegar aqui, vamos dar uma olhadinha na nossa aplicação, só tem mais 5 minutinhos. É esse cara aqui, meu carinha. Eu vou descomentar esse cara, ele faz um get, ok? Simples assim. E gera um resultado randômico aqui para buscar alguém qualquer. Então vou fazer um novo get aqui e vamos ver quem ele sorteou. Vitor Bittner. Quem eras? Aê, meu caro, vou anotar o seu Twitter. No final você venha falar comigo aqui que eu vou te passar os critérios para o recebimento do seu brinde surpresa. Entendeu? Que pode ser... Enfim, vamos lá. Prosseguindo aqui. Então, basicamente, galera, o que a gente fez? Eu vou voltar aqui. Deixei aqui algumas referências. Aqui os meus contatos, ok? Então quem tiver interessado em pegar as demos, ou então assim, cara, eu não entendi muito bem aquele ponto, quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, mandar algum e-mail e tal, chorar o brinde que eu esqueci de mandar, por acaso se isso acontecesse, enfim, né? Qualquer coisa do estilo, esse aqui são os meus contatos, depois, provavelmente lá para a segunda ou terça eu vou estar postando todo esse conteúdo, as demos, como você faz para configurar, ok? Muito provavelmente eu vou gravar um vídeo explicando passo a passo para vocês fazerem do zero, que eu acho que é mais simples no caso, né? Então, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. Poxa, brigadão.